Será que é possível acreditar em Deus sem fechar os olhos para a razão? Muitas pessoas pensam que ter fé é ter um salto no escuro. É a mesma coisa de você perder totalmente sua visão para o mundo. Alguns cristãos acham que ter fé em Deus, ter fé na Bíblia, é simplesmente você abandonar a razão e a sua inteligibilidade e fechar os olhos para a razão. Mas se eu te dissesse nesse vídeo que algum dos maiores filósofos que existiram na história, eles falaram justamente que acreditar em Deus é abrir a mente para o lado racional. Eles defendiam que acreditar em Deus é a decisão e a conclusão mais racional que existe. Então eu confesso que eu passei um pouco de tempo analisando de fato quais argumentos eu poderia estar trazendo aqui nesse vídeo, tendo em vista que muitas pessoas aqui no YouTube gostam de falar sobre a existência de Deus e argumentar. Então eu separei aqui 3 argumentos que, na minha opinião, são os mais convincentes e o que mais consegue demonstrar de fato que Deus ele existe. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo, eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe seu like, que isso me ajuda bastante e vamos se aprofundar. O primeiro argumento que eu quero mostrar aqui para vocês é um argumento muito utilizado, mas que eu percebo que algumas pessoas não compreendem de fato como é que ele se desenvolve. Ele é o ajuste fino do universo. E por que eu vou falar logo dele de cara? É bem verdade que a maioria dos ateus, eles rejeitam a visão espiritual do mundo. E eles apenas ficam com a visão científica, com a visão natural de como conseguir explicar as coisas. Mas esse argumento do ajuste fino, ele é um argumento muito incrível, justamente porque se você quer refutar a ideia do ajuste fino, você precisaria também refutar a ideia de ciência, porque o ajuste fino, ele é justamente um argumento que tem as suas bases de forma científica. Detalhe nesse vídeo, eu não estou dizendo que a ciência consegue provar Deus, não me interpretem mal. O que eu estou dizendo é que o argumento do ajuste fino utiliza-se da mesma premissa que os cientistas eles utilizam para fazer descobertas científicas. Então, se algum ateu ele tenta refutar a ideia do ajuste fino, consequentemente, ele já está refutando a própria ciência que ele defende. Então, o argumento do ajuste fino, ele, na minha concepção, é um dos melhores argumentos para quem quer realmente debater com ateus e mostrar que Deus existe. Vale muito a pena você entender como esse argumento funciona na prática. Vamos analisar. E o argumento do ajuste fino, ele parte de uma observação bem simples. O universo, quando nós observamos, ele parece extremamente organizado. E isso aqui, perceba que não é uma visão de fé espiritual. Isso é uma visão material e natural. Quando nós observamos o universo, as estrelas, a galáxia, a natureza, os animais, o sistema biológico, nós conseguimos chegar a uma conclusão, a uma dedução natural. O universo, ele foi programado e ele está organizado para permitir com que a vida exista, com que a vida ela seja possível. Para quem me conhece mais nesse canal, sabe que eu gosto muito do exemplo do relógio, que quem utilizou foi o grande filósofo William Paley. Observe que você está passeando numa floresta, com você e seu amigo. E nessa floresta você se depara com um relógio de pulso. Quando você pega esse relógio e você percebe a engrenagem, tudo funcionando perfeitamente, você chegaria à conclusão que aquele relógio foi deixado ali por ninguém, por um acaso, ou aquele relógio tem uma mente inteligente que projetou e que criou ele por trás. É claro que a conclusão mais óbvia para esse tipo de exemplo seria concluir que o relógio ele foi deixado ali por uma mente inteligente. Da mesma forma, o ajuste fino, ele é justamente o ajuste, da mesma forma de um relógio, quando nós olhamos para o universo e para o cosmos, nós percebemos engrenagens funcionando para que tudo possa funcionar de forma correta. Da mesma forma que chegaríamos à conclusão de que uma mente inteligente criou o relógio, a conclusão para o universo também é a mesma conclusão. Uma mente super inteligente criou o universo de forma perfeita e ordenada para permitir com que a vida ela se desenvolva, ela seja possível. Vamos para alguns exemplos para vocês verem como o universo de fato ele é detalhado e organizado. As constantes universais das leis da física possuem constantes milimetricamente precisas, extremamente específicas. Se a força da gravidade, por exemplo, fosse um pouco maior ou um pouco menor, estrelas e planetas jamais poderiam se formar.
A expansão do Big Bang jamais poderia ter acontecido. Se a força nuclear forte variasse minimamente, os átomos do qual nós conhecemos hoje jamais poderia ser estável. Se a constante cosmológica fosse diferente, uma fração absurdamente pequena, galáxias jamais teriam o poder de se formarem. É claro que quando nós vamos analisar todo o universo, existe muito mais coisas que nós podemos observar o ajuste e a organização que cada coisa tem. Estou dando apenas exemplos nesse vídeo. Mas a verdade é que quando os cientistas eles vão olhar para esses números, para esse ajuste do universo, eles observam que foi cuidadosamente ajustado para permitir a existência da vida. O acaso, o simplesmente aconteceu dos ateus, não tem explicação para isso. Quando nós vamos dar uma chance para um acaso, vemos que a probabilidade do universo ter acontecido por um acaso são tão pequenas que muitos físicos, como por exemplo Fred Hoyle, consideram essa hipótese extremamente improvável. A conclusão mais lógica nesse caso é justamente do argumento do designer inteligente. Um ser inteligente criou e programou todas as coisas para fluir de forma organizada e detalhada. Segundo, o argumento cosmológico, e esse daqui também é fenomenal. E agora nós entramos numa pergunta mais profunda. Por que é que existe alguma coisa ao invés do nada? Essa pergunta, nenhum ateu jamais foi capaz de conseguir responder. A verdade é que tudo que começa a existir precisa de uma causa, e nós conseguimos saber disso observando o universo também. Nós conseguimos ver isso diariamente. Casas são construídas, livros são escritos, carros são fabricados. A ciência moderna também aponta para o universo e mostra que ele teve um começo. Tudo que começa a existir tem que ter uma causa, que não pode ser ela mesma. Ela precisa estar fora de si. Big Bang, que é o modelo mais aceito hoje pela ciência, explica que o tempo, o espaço e a matéria, eles não é eterno. Eles tiveram um começo. Se o universo e todas as coisas teve um começo, então quem causou o universo? Essa causa precisa ser atemporal, onipotente, imaterial e extremamente poderosa, capaz de produzir o tempo, o espaço e a matéria. Além disso, a causa precisa ser eterna, porque foi ela que deu origem ao tempo do qual nós conhecemos hoje. Faz sentido pensar que essa causa, ela é uma pessoa, porque ela quis criar todas as coisas. É pessoal. Ela teve uma decisão livre para criar tudo que existe. E é exatamente esse raciocínio que nós encontramos no argumento cosmológico de Kalam, desenvolvido posteriormente por filósofos como William Lane Craig. É um argumento muito bom. E para fechar o terceiro, um argumento que eu particularmente acho muito interessante é o argumento da moralidade. Talvez esse seja o argumento mais próximo da nossa realidade como ser humano, como sociedade. É claro que todo mundo acredita que existem coisas certas e coisas erradas. Todos os seres humanos sabem que existem coisas assim. Por exemplo, torturar crianças por diversão, genocídio, escravidão. Perceba que, na nossa experiência, não dizemos que não gostamos simplesmente dessas coisas. Não, nós dizemos, isso é errado. Dizemos que essas coisas são objetivamente erradas. Se alguém olha para isso e diz que isso é certo, me desculpe, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Mas aí surge uma pergunta. De onde vem esse padrão objetivo que está dentro do ser humano de identificar o certo e o errado? O padrão moral. Veja que, se Deus não existe, muitos filósofos argumentam que a moralidade não passa de algo subjetivo, que é diferente para cada ser humano. A moral acaba sendo apenas produto de uma mera evolução, da cultura e das preferências humanas. Nesse caso, dizer realmente que, por exemplo, o que Hitler fez foi mal, seria apenas uma opinião. Mas isso, quando nós paramos para observar, parece ser um absurdo. Nós acreditamos que aquilo que ele fez é objetivamente errado, independente da cultura ou da sociedade do qual nós estamos. Então, o argumento moral ele pode ser resumido basicamente assim. Se Deus não existe, valores morais absolutos e objetivos não existem. Mas na nossa experiência, nós conseguimos perceber que valores morais absolutos existem. Logo, Deus ele também precisa existir. Deus ele é o padrão moral absoluto do qual nós conseguimos idealizar nossa conduta. Veja que, para que eu fale que algo é torto, eu preciso ter uma noção do que é o reto. Para que eu diga que algo é imperfeito, eu preciso saber o que é perfeito. Então, para que a gente consiga dizer que algo é errado ou certo, de onde vem o bem absoluto? Tendo em vista que todos os seres humanos são falhos, o bem absoluto é o nosso Deus. Isso não significa que um ateu não possa ser bom sem acreditar em Deus. É claro que ele pode. A questão é, um ateu não pode ser bom sem Deus. Você pode não acreditar em Deus e fazer coisas boas. Mas mesmo você não acreditar em Deus, o que vai
justificar o seu padrão objetivo de moralidade. Deus, ele precisa existir, ainda que você não acredite nele. Então, é claro que esses argumentos não vão demonstrar de fato que Deus existe de forma 100% completa, porque Deus ele não pode ser resumido. Nenhum ser humano jamais vai conseguir provar Deus, porque Deus está acima e além de todas as coisas. Mas esses argumentos que eu estou falando para vocês, eles conseguem mostrar evidências fortemente que Deus, ele existe e é inegável a sua existência. O fato aqui é que a crença em Deus está longe de ser irracional. A crença em Deus, e esse aqui é o objetivo desse vídeo, é mostrar que crer em Deus não anula o pensamento, a razão. Nós também conseguimos raciocinar e mostrar que Deus existe através da nossa razão. Não é irracional crer em Deus, como alguns ateus dizem. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Quero muito saber o seu comentário. Deixa aqui e, mais uma vez, até a próxima.